Alô, alô, galera, aquele abraço! Chegou o momento do nosso giro pelo Brasil. Os principais campeonatos estaduais com jogos neste final de semana, neste domingo, principalmente. Fluminense no Cariocão suou. No finalzinho empatou no Maracanã com o Boa Vista. O Ceará venceu de goleada, está classificado para a fase semifinal do Campeonato Cearense. O Inter, vitória magra, magérrima para cima do Avenida, mas o Inter mantém a primeira posição no grupo B do Gauchão. Teve clássico em Goiânia, hein? Deu Vila 1-0, Vila venceu. O Atlético e também o Goiás venceu os dois clássicos estaduais. O Vila, Cruzeiro de virada, venceu o Uberlândia por 3-1. Teve gol do Gabigol, teve gol também do Dudu. E o Paysandu, hein? Perdeu no Campeonato Paraense. O Furacão venceu no Paraná. E o Coritiba tomou 4 do Cianorte. Por falar em 4, vitória do Palmeiras, 4-1, para cima do Guarani. E o Náutico, hein? Perdeu no Campeonato Pernambucano. A partir de agora, tudo aqui no Plantão do Paulinho. Começamos com o Campeonato Paulista. Isso, que teve o Palmeiras jogando nesse domingo, vencendo o Guarani por 4-1. Tivemos ainda na rodada, começou na sexta-feira, Bragantino 1, Novo Horizontino 2. No sábado, Portuguesa 3, Botafogo 2. A Inter de Limeira em casa perdeu para o São Bernardo por 2-1. O Corinthians fez o tema de casa no sábado, venceu por 2-1 Noroeste. O Mirassol bateu o Veloclube fora de casa por 1-0 e no clássico Sansão no sábado, de virada, o Santos bateu o São Paulo por 3-1. E neste domingo, o Água Santa foi derrotado pela Ponte Preta em casa por 1-0. No Paulistão, Grupo A tem Mirassol e Corinthians, 15 pontos, os dois passando para a próxima fase da competição. O Santos e o Guarani têm 7, lideram o Grupo B, por enquanto, Santos e Guarani na próxima etapa do Paulistão. Grupo C tem São Paulo com 10, Novo Horizontino com 9, os dois passando de fase nesse momento para as quartas de final. E no Grupo D, São Bernardo com 15, Palmeiras com 11, estão passando para as quartas de final. Para as quartas de final, teríamos aí São Bernardo e Palmeiras, São Paulo contra Novo Horizontino, Santos contra Guarani, Mirassol contra o Corinthians. Próxima rodada, pessoal, acontece nesse meio de semana agora. Na terça tem Veloclube Portuguesa, Inter e Bragantino. Na quarta-feira, Noroeste e Ponte Preta, São Paulo e Mirassol, Santos e Botafogo. E fechando a rodada, quinta-feira tem São Bernardo e Novo Horizontino, Guarani e Água Santa, tem também Palmeiras e Corinthians, é o clássico paulista na próxima quinta-feira. Vamos agora para o futebol paranaense, que teve vitória do Furacão, derrota do Coxa. Ah, Coxa, hein? Olha aqui, ó. Perdeu para o Cianorte fora de casa, o Curitiba por 4-1. O Furacão venceu fora de casa o Andraus por 3-1. Também nesse domingo, vitória do São Joséense, 2-1 para cima do Londrina. A rodada começou no sábado, a sétima rodada, com o Paraná fora de casa batendo o Rio Branco por 1-0, o Operário vencendo fora de casa o Azures por 2-0 e o Cascavel fazendo tema de casa, vencendo o Maringá por 2-0, jogos desta sétima rodada, que teve aqui o Coritiba atropelado pelo Cianorte. São 11 rodadas no Campeonato Paranaense, faltam 4 para terminar a fase classificatória. Neste momento, passando para as quartas de final. Operário 14 pontos, Cianorte e Londrina 13, Maringá, Azures, Atlético e Cascavel com 12 e o Curitiba vai pegando a última vaga para as quartas de final com 10 pontos. Caindo hoje, Andraus e São Joséense. Teríamos nesse momento nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Operário contra o Curitiba, Operário e Curitiba. Cianorte contra Cascavel, Londrina contra Atlético, Maringá contra o Azures. Próxima rodada acontece no meio de semana. Oitava rodada começa agora terça-feira com Paraná e Maringá. Na quarta tem Cianorte e Operário, Londrina e Azures, Cascavel e Andraus, Curitiba e Rio Branco. E na quinta-feira, fechando a rodada, jogo isolado, Atlético e São Joséense. Vamos agora para o futebol mineiro. Isso, futebol mineiro, que teve no fim de semana
A primeira vitória do Galo na competição, Galo fora da zona de classificação ainda, teve vitória na América, teve nesse domingo também vitória de virada da equipe do Cruzeiro, que bateu por 3-1 o Uberlândia. Matheus Henrique, Gabigol e Dudu marcaram os gols do Cruzeiro. Gabigol, 2 jogos pelo Cruzeiro, já tem 4 gols marcados. Havia marcado 3 contra o Itabirito, marcou mais um nesse domingo contra o Uberlândia, chegou agora a 4 gols no Campeonato Mineiro, o Gabigol. Quinta rodada que teve no sábado, Vila Nova 0, Atlético 1, gol do Hulk. Atlético 3, Tombense 1, América 1, Betim 0, jogos do sábado. Confirmando nesse domingo, além de Cruzeiro 3, Uberlândia 1, Democrata 2, Pouso Alegre 4, Itabirito e Aimorés 0-0. No Campeonato Mineiro, são 3 grupos. O vencedor de cada grupo, após as 8 rodadas, avança, os vencedores avançam para as semifinais, mais o melhor segundo colocado. Nesse momento, o Betim é líder do grupo A com 8 pontos. O Galo é apenas o terceiro colocado com 7. O grupo B, quem lidera é o Atlético com 12. E no grupo C, o líder é o Cruzeiro com 10 pontos. Neste momento teríamos Betim, Atlético e Cruzeiro passando como primeiros colocados e o América como melhor segundo colocado. Duelos das semifinais. Hoje, Atlético contra América, Cruzeiro contra o Betim. Repito, o Galo nesse momento fora da zona de classificação. Próxima rodada, a sexta acontece nesta semana agora. Terça-feira tem Atlético e Atlético. Na quarta, Tombense e Aimorés, Pouso Alegre e Betim, Vila Nova e Itabirito, América e Cruzeiro é clássico mineiro na quarta-feira. Encerramento da rodada, quinta-feira com Uberlândia e Democrata. Vamos agora para o futebol do Rio de Janeiro. Futebol do Rio que teve no fim de semana apenas o Vasco e o Fluminense jogando, porque Botafogo e Flamengo jogaram, mas não pelo Carioca, jogaram nesse domingo lá em Belém do Pará. Decisão da Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu por 3-1, Flamengo tricampeão da Supercopa do Brasil. No Campeonato Carioca, apenas os dois em campo aí, o Vasco e o Fluminense. O Vasco no sábado, empatando com Volta Redonda em 2-2, o Fluminense no finalzinho nesse domingo, perdia para o Boa Vista por 1-0, o Samuel Xavier no finalzinho fez o gol de empate do Fluminense 1-1 com o Boa Vista. Tivemos ainda Sampaio Corrêa 3, Bangu 0, Portuguesa 0, Nova Iguaçu 1. Amanhã não já, é segunda-feira? Nós estamos na segunda-feira, né, pessoal? Madureira e Maricá, então, nesta segunda-feira, Madureira e Maricá, e o jogo do Flamengo com o Botafogo, clássico carioca, ficou para o dia 12. Dia 12, portanto, Flamengo e Botafogo. Ok? Classificação. Volta Redonda e Vasco, os dois com 13. Nova Iguaçu com 12, Maricá com 11. Hoje, esses 4 times passando para as semifinais do Campeonato Carioca. Teríamos, nas semifinais, Volta contra Maricá, Vasco contra Nova Iguaçu. Flamengo, Botafogo, os dois aí nesse momento para Copa Rio, Taça Rio. O Flamengo pegaria o Boa Vista, o Botafogo, o Sampaio Corrêa. E o Fluminense, que é nono colocado, nesse momento não está pegando nem a Taça Rio aqui, pessoal. Muito mal o Fluminense, depois de 7 rodadas no Campeonato Carioca. E caindo o Bangu, hein, para a Série B lá do Campeonato Carioca. Vamos para a próxima rodada, que acontece nesse meio de semana agora. Quarta-feira tem Fluminense e Flamengo, Fla-Flu na quarta-feira. Tem também Boa Vista e Portuguesa. Na quinta, Maricá e Bangu, Botafogo e Madureira, Volta Redonda e Nova Iguaçu. E no dia 10 vai acontecer o jogo de Sampaio Corrêa contra a equipe do Vasco da Gama. Dia 10 é na outra segunda-feira. Vamos agora para Santa Catarina, pessoal. Aí, ó. Avaí, Chape, Criciúma, Figueira. O Figueira empatou hoje com o Santa Catarina. O Santa Catarina é estreante no futebol catarinense, jogando pela primeira vez aí a primeira divisão. Chegou a estar vencendo por 2-1 ao Figueira. Naquele momento da vitória parcial, o Santa Catarina estava como líder isolado da competição, depois tomou gol de empate. Então, Figueira tropeçou e empatou com o Santa Catarina em 2-2. Tivemos ainda, nesse domingo, Caravaggio 1, Ercílio Luz 0, Marcílio e Concórdia 0-0. Esta sexta rodada começou no sábado, com Chape e Criciúma 0-0, Avaí 3, Joinville 0, Brusque 2, Barra 0. Depois de 6 rodadas, a classificação em Santa Catarina apresenta Criciúma e Santa Catarina com 11, Figueirense, Avaí, Brusque e Chape 9, Marcílio Dias e Caravaggio 6 na zona de classificação. O Joinville também tem 6, mas está hoje fora do G8
pelos critérios de desempate. Teríamos, nesse momento, nas quartas de final do Catarinense, Criciúma contra Caravaggio, Santa Catarina contra Marcílio Dias, Figueirense contra Chapecoense e Avaí contra o Brusque. Caindo hoje Barra e também o Hercílio Luz. Próxima rodada, a sexta, acontece nesta semana. Quarta-feira tem Barra e Chapecoense, tem Figueirense e Brusque, tem Hercílio Luz e Avaí, tem Criciúma e Santa Catarina. Na quinta-feira, Concórdia e Caravaggio, Joinville e Marcílio Dias. Passando agora para o Campeonato Goiano, pessoal. Teve clássico nesse domingo e deu Vila, hein? Vila Nova 1-0 para cima da equipe do Goiás. Tá aqui, ó. Vila Nova 1-0. Lembrando, Gabriel Poveda marcou o gol do Vila Nova. Lembrando que o Vila Nova venceu os dois clássicos, hein? Venceu primeiro o Atlético por 3-1 e nesta rodada agora, que é a sexta rodada, venceu o Goiás por 1-0. Tivemos ainda no Campeonato Goiano, nesse domingo, Goianésia e Aparecidense 1-1, Ouvidorense 0, Anápolis 2. A rodada começou no sábado com Inhumas 0, Atlético 4, Craque e Goiatuba 0-0, Goiânia 1, Jataiense 0. Em Goiás, após esta rodada, nós temos aqui o Vila Nova como líder, 14 pontos, Anápolis tem 11, Goiás e Inhumas com 10, o Ouvidorense tem 9, com o Atlético aqui, Aparecidense também tem 9, Jataiense é o oitavo colocado com 7, Goiânia e Goianese caindo para a Série B da próxima temporada. Lembrando o seguinte, pessoal, teríamos Vila Nova e Jataiense nas quartas de final, Anápolis e Aparecidense, Goiás e Atlético em umas contra o Ouvidorense. A próxima rodada em Goiânia apresenta, é a sétima, nesta semana. Na terça-feira, Atlético e Goiatuba. Na quarta tem Jataiense, Anápolis, Goiânia e Vila Nova, Goianésia e Ouvidorense. Na quinta-feira, Aparecidense e Craque, tem também Goiás e Inhumas. Esse jogo aqui passou no dia 19 de fevereiro do Campeonato Goiano. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano, pessoal. Em Pernambuco teve clássico no sábado, teve também derrota do Náutico no domingo. O Náutico perdeu para a equipe do Retrô por 1-0. Também nesse domingo, Petrolina e Central empataram em 0-0. O Maguari fez 5-0 em decisão sertânea. E no clássico do sábado, o Santa derrotou o Sport por 1-0. Encerramento da rodada, que é a sexta, acontece somente no dia 12 com Maguari e Jaguar. Vamos lá. Nesse momento, passadas 6 rodadas, o Santa Cruz é líder com 13 pontos, o Maguari é o segundo com 12. Esses dois hoje passando direto para a fase semifinal da competição. Náutico com 10, Sport com 9, Retrô com 8, Central com 6, estariam indo para chamados duelos de quartas de final. Teríamos hoje Náutico contra Central, Sport contra Retrô, Jaguar, Afogados e Petrolina para a zona de rebaixamento no Campeonato Pernambucano, que vai ter na sexta-feira, dia 7, Jaguar e Santa Cruz, no sábado, dia 8, Sport e Maguari, domingo, dia 9, Náutico e Afogados, Petrolina e Retrô. E no dia 10, na segunda-feira, Central e Decisão Sertânia, os jogos da sétima rodada do Campeonato Pernambucano. Vamos para o Ceará. Aliás, antes do Ceará, Paraense primeiro. Primeiro Pará. Antes do Ceará, o Pará. Dupla aqui, ó. Paysandu e Remo. O Paysandu jogou nesse domingo, perdeu para o Santa Rosa por 2-1. O Remo joga nesta segunda-feira à noite contra o Capitão Poço. Esta quarta rodada começou no sábado com Tunaluso 3, Cametá 0, Caeté 3, Independente 0. Nesse domingo, além da derrota do Paysandu, tivemos o empate entre Castanhal e Águia em 1-1, a vitória do Bragantino fora de casa para cima do São Francisco por 2-1. No Campeonato Paraense, o Remo, o Paysandu e o Bragantino têm 9 pontos, dividem a primeira posição. Nos critérios, o Remo é o primeiro colocado. Castanhal com 8, Tunaluso com 7, Águia, Cametá e Independente com 4, fechando a zona de classificação para as quartas de final, caindo hoje São Francisco e Capitão Poço. Teremos hoje, nas quartas de final do Campeonato Paraense, Remo contra Independente, Paysandu contra Cametá, Bragantino contra o Águia, Castanhal contra a Tunaluso. Próxima rodada é a quinta, que vai ter no sábado, dia 8, Santa Rosa e Castanhal, Caeté e Capitão Poço, Independente e Cametá. No domingo, tem Bragantino e Paysandu, tem Tuna e Remo, Tunaluso e Remo, um dos clássicos do futebol paraense. E fechando a rodada, na outra segunda-feira, dia 10, tem São Francisco e Águia de Marabá. Agora sim, futebol cearense, que teve os dois clubes aqui, os grandes clubes do futebol do Ceará, Ceará e Fortaleza, garantindo
as suas vagas antecipadas para a fase semifinal da competição. O Ceará goleou nesse domingo por 5-0 o Barbalha e o Fortaleza no sábado derrotou fora de casa o Floresta por 1-0. O Ferroviário, nesse domingo, venceu o Maracanã por 1-0. Cariri e Iguatu jogam nessa segunda-feira e na terça-feira tem Horizonte e Tirol. O Ceará tem 12 pontos, ninguém mais alcança o Ceará nesse grupo aqui, Ceará classificado para a fase semifinal. Fortaleza tem 12 pontos também, ninguém mais alcança no grupo B o Fortaleza, Ceará no grupo A, Fortaleza no grupo B, classificados para as semifinais. Teríamos hoje duelo de quarta de final, Floresta contra Ferroviário, Tirol contra Horizonte, os dois jogos de quartas de final. Fora do campeonato por enquanto, Maracanã com 4, Cariri com 0. Barbalha com 4, Iguatu com 1 ponto. Então, Fortaleza no B, Ceará no grupo A, classificados para as semifinais. Próxima rodada é a quinta, é a última. Próximo sábado, dia 8, agora tem Cariri e Ferroviário, Maracanã e Barbalha, Fortaleza e Ceará, é clássico cearense aí, Tirol e Floresta, Iguatu e Horizonte, os próximos jogos do Campeonato Cearense. E para fechar o giro, o Rio Grande do Sul. Fim de semana agitado aqui no futebol gaúcho, tivemos a quarta rodada, o Grêmio atropelando todo mundo aí, vencendo no sábado por 5-0 o São Luís, o Ipiranga bateu também no sábado em Erechim por 2-1 o Monson, e no clássico de Caxias deu Juventude 2, Caxias 0, isso no sábado. Nesse domingo, o Inter sofreu, mas venceu o Avenida por 1-0, em Bagé o Guarani fez o tema de casa, derrotando o Pelotas por 1-0, e o Brasil jogou em Pelotas e venceu o São José também por 1-0. Vamos lá. 3 grupos do Gauchão. Ao final das 8 rodadas, o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais. No grupo A, quem lidera é o Grêmio, tem 10 pontos e abriu 5 de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Guarani, que tem 5. Só faltam 4 rodadas para terminar a fase classificatória no Gauchão. Grupo B, o Inter também abriu uma boa vantagem do Caxias. A Inter tem 10 pontos, é líder contra 6 do Caxias, que é o segundo colocado, 4 pontos a vantagem do Inter. Juventude também abriu uma boa vantagem do grupo C. Juventude tem 9 pontos, é o líder contra 5 de Brasil e também de São Luís. Neste momento teríamos Grêmio, Inter e Juventude classificados como primeiro colocados dos seus grupos e o Caxias como melhor segundo colocado. Duelos das semifinais. Grêmio contra Caxias, segundo jogo na Arena. Juventude contra o Internacional, segundo jogo no estádio Beira-Rio. Vamos à próxima rodada do Gauchão, que é a quinta, que acontece nesta semana agora. Quarta-feira tem Avenida e Caxias, Inter e Brasil, São Luís e Pelotas, Juventude e Grêmio. Na quinta-feira, São José e Ipiranga, Monson e Guarani, os jogos da quinta rodada do Gauchão. É isso aí então, um balanço fizemos aqui, principalmente dos jogos ou de quem jogou nesse domingo nos campeonatos estaduais. Tá bom, pessoal? É isso aí, fui, abraço!